E aí, galera que vive aos pés de Jesus, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Jazinho Dorta, para mais um quadro Aos Teus Pés Responde. E a nossa pergunta de hoje é: como devo orar? E como não poderia deixar de ser, para falar de oração, nós temos que nos remeter ao ensino de Cristo sobre isso. E por isso nós vamos ler agora o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versos 7 a 13. Diz assim: E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A primeira coisa que Jesus ensina para a gente nessa passagem é que quando a gente for orar, a gente não deve usar vãs repetições. Ou seja, ele está querendo nos ensinar que não é pelo nosso muito falar, ou a gente ficar repetindo ideias que nós estabelecemos na nossa mente, que a gente vai ser atendido por Deus. Senhor poderoso, excelso, majestoso, gigantesco, maravilhoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nela há. Senhor dos senhores, nós entramos na tua presença, não há variação de mudança em ti. Tu és o Senhor dos exércitos, justo. A nossa oração deve ser algo sempre natural. A nossa oração deve ser carregada de sentimento, de paixão por Deus. E aí, depois disso, ele começa a dizer que Deus já conhece todas as nossas necessidades. E muita gente me pergunta: poxa, se Deus já sabe de tudo, se Deus já conhece tudo, por que eu preciso falar para Ele, então? E é muito simples. Deus, Ele quer que a gente fale com Ele, porque Ele deseja ver a fé que emana da sua palavra dentro do nosso coração. Quando nós falamos com Deus, nós estamos dizendo para Ele: Pai, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas, eu creio que o Senhor vai cumprir tudo isso que está escrito aqui. Então, cara, quando a gente ora, isso está mudando o nosso coração e não o coração de Deus. E aí, então, Jesus começa a falar da oração do Pai Nosso. Quando ele fala no versículo 7 que a gente não deve usar de vãs repetições, isso já significa por si só que a oração do Pai Nosso, ela não deve ficar sendo repetida de maneira mecânica. E se a gente não deve ficar repetindo ela de forma mecânica, então é evidente que Jesus está ensinando um modelo, um padrão de oração. E quando a gente começa então a entender isso, é aí que a gente vai orar o Pai Nosso, ou o modelo do Pai Nosso, de uma forma muito diferente. Por exemplo, quando eu disser Pai Nosso que estás nos céus, então eu vou entender que eu estou me relacionando com o meu Pai. Então eu não preciso ficar repetindo Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso que estás nos céus. Eu vou dizer: meu Pai, Pai dos meus irmãos, Pai que me acolhe. Senhor, obrigado porque Tu és o meu Pai. Que privilégio é te chamar de Pai. E aí a gente vai dizer depois que estás nos céus. Então nós vamos reconhecer a soberania de Deus. Senhor, Tu estás acima de tudo, Tu estás acima de todos, Tu és o soberano poderoso, Tu és aquele que está acima de tudo, mas mesmo assim se importa comigo. E depois, quando eu for orar, santificado seja o Teu nome, é um momento onde eu devo me arrepender dos meus pecados. Eu vou dizer: Senhor, que o Senhor seja santificado através da minha vida. Então, Senhor, eu quero remover tudo aquilo que não santifica o Teu nome na minha própria vida. Então me perdoa por ter feito isso, por ter falado aquilo, por ter agido daquela forma. Ele nos ensina a orar: venha o Teu reino. Nesse momento, eu devo orar sobre tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Então, Senhor, como eu posso ser útil no Teu reino? Pai, usa-me para alcançar as pessoas que ainda não Te conhecem, para que venha o Teu reino sobre a vida delas. Senhor, que o Teu reino venha na minha casa. Senhor, que o Teu reino ele se estabeleça através de mim, de tais e tais e tais maneiras.
Você percebe, meu amado, como a oração do Pai Nosso ficou completamente diferente se a gente pensa nela como modelo de oração, como tópicos de oração. E assim por diante. Você pode continuar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje significa o quê? Pai, abençoa o meu trabalho. Senhor, abençoa as minhas finanças. Pai, abençoa o meu sustento para que eu possa contribuir mais com a tua obra, para que eu possa ajudar os necessitados. E assim, em todos os pontos dessa oração, nós podemos usar como um modelo para fazer a nossa própria oração. Mas sabe, cara, algo que me impactou esses dias. Eu estou lendo um livro muito tremendo, do pastor John Piper, que se chama Em Busca de Deus. E ali ele conta o testemunho do George Miller. E lendo o testemunho do George Miller, que viveu no século XIX, algo impactou meu coração, porque eu me identifiquei bastante. George Miller, ele diz que muitas vezes quando ele ia orar, ele demorava muito para que aquela oração esquentasse. E ali ele ficava 15, 20 minutos tentando orar e falando palavras e tal, e aquela oração não engrenava. E foi então que Deus trouxe algo ao coração dele, e que eu apliquei na minha vida também. Ele disse que ele começava a sua oração, na verdade, com a leitura da palavra. E ali ele ia lendo, marcando as coisas que Deus estava falando com ele e já orando aquelas coisas. Então ali, por exemplo, Deus falou a respeito de perdão, ele começava a sondar o seu próprio coração e ver o que precisava ser perdoado. Se Deus falava a respeito de provisão, ele começava a orar sobre aquilo que Deus estava falando na palavra e aplicando à sua própria vida. E aí depois, quando ele percebia, a oração já estava fluindo ali junto com a leitura bíblica. E isso era algo poderoso na vida dele e está se tornando algo poderoso na minha vida também. E depois, quando ele ia orar pelas coisas específicas, como família, trabalho, ministério e tudo mais, então a oração já estava quente e ela continuava fluindo de uma maneira muito natural e poderosa. Então eu senti de compartilhar isso com vocês hoje também, para que a vida de oração de cada um que esteja assistindo esse vídeo possa ser transformada, possa ser impactada e vocês possam experimentar um tempo novo na presença de Deus. Valeu, galera! Espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. E se ele te abençoou, não esqueça de curtir, deixe seu comentário aqui no YouTube, compartilhe muito nas suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante você se inscrever aqui para apoiar esta obra, este ministério e acompanhar aqui o nosso trabalho. Valeu, galera, Deus abençoe e nunca se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.